Lindo. Ficar perto. Vamos ficar perto. A gente baixa aqui, ó, para você ficar pertinho. Isso. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, tô chamando o Ronaldo. Tentar chamar ele de novo aqui. Aê! Entrou. Cadê? Vamos entrar, Ronaldão. Cadê ele? Ah, eba! Eis que, eis que surge das cinzas, né? Conseguimos de novo! Tudo bom? Tudo jóia. Que Obrigado de novo pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço, porque o conhecimento que a gente vai hoje compartilhar aqui vai vir de você. Eu só vou fazer a curiosa perguntando por todos. Bora lá, bora lá. Que legal. Você vai ser meus olhos, meus dedos e, né? Vamos embora. Tamo junto. A gente hoje, gente, vai dar só uma mini enrolada. Daqui a pouco a gente já começa a falar, né? Desculpa o meu atraso. Eu acabei. Tudo Do certo. atendimento direto do espaço para cá. Foi ligar o negócio na tomada e liguei aqui para vocês. É, Ronaldo, a gente vai falar hoje sobre Tule, né? E de alguma maneira a gente pode fazer só uma mini retrospectiva sobre taquiônica, porque acho que tem algumas pessoas que estão entrando aqui hoje que não sabem, que não foram Tá, não estavam na primeira. Então, acho que depois você pode começar a falar um claro. pouquinho sobre a taquiônica, a gente entra nessa régua. Opa, com certeza. Não tem problema nenhum. Então, eu vou te Eu acho que faz todo apresentar, sentido, inclusive. Ah, por favor, né? deixa eu fazer uma coisinha. Olha o que eu fiz aqui de presente para todo O mundo. quê? Muito amor e carinho, ó. Ah, que legal! Arrasou! Arrasou! A gente tem um pouquinho mais de visualização do que nós estamos falando. Ótimo, nosso mapa. Maravilha. Gente, então, depois de muitas movimentações aqui, vamos lá. Eu venho aqui apresentar. Eu não sei que ordem que entra, se é um grande amigo, o meu professor, reencontro de trabalho, de sacerdotisa, com sacerdote, se vai falar de canalizador, eu não sei o que que é. Eu sei que essa grande figura, Ronaldo Cagise, que me deu a honra de participar do curso de cura taquiônica, que foi realmente um grande encontro, um grande resgate de alma, que mudou a minha vida em termos de trabalho, né? Eu trabalhava com uma coisa e de repente eu me vi trabalhando em outra e depois disso mudou tudo. E aí, então, é por isso que eu sou muito apaixonada, eu trabalho com a taquiônica diariamente, a gente brinca, né, que já quem trabalha diariamente, que nem Ronaldo, assim, já virou táquio. É, já está meio taquionizado. Eu queria que você explicasse aqui, Ronaldo, o que que é a corotaquiônica, assim, dando um resumo para quem não assistiu o primeiro, e a gente já entra em Tule. Por favor. Um prazer, obrigada por você estar Legal. aqui de novo. Valeu. Nada, eu que agradeço. Agradeço profundamente aí a oportunidade. Eu começo agradecendo mesmo porque, de fato, o que eu mais vim fazer nesse passar algum conhecimento.
né? Tentar passar o que eu aprendi, o que eu sei, seja aqui ou em outras vidas e tal. Então, estar aqui fazendo isso é tudo que eu vim fazer na minha existência. Perfeito. Então, é como se eu dissesse para você que a minha vida se resume nesse instante aqui com vocês. Puta, que lindo. Ela começa, vai e acaba aqui, e daqui a pouco começa de novo e tal. Então, não dá para descrever a gratidão que eu sinto por isso, né? E aí, falando de gratidão, não tem como falar de amor. E não tem como falar de amor se a gente não entrar no assunto de energia. Em especial, a nossa querida e amada taquiônica. Sim. Então, eu vou nivelar por baixo, né? Pra gente, por baixo no bom sentido, mas para quem não tem nenhuma noção do que nós estamos dizendo, então vamos ser mais didático. Hoje nós vivemos na terceira dimensão, né? A dimensão da matéria física. Estamos aqui pegando, né? Carne e osso. É a 3D. Nós chamamos de 3D, né? Que para quem já estudou um pouquinho de geometria sagrada, entende que isso vai... A gente já viveu a 1D, a 2D, e hoje temos uma visão 3D, de 3 dimensões, de profundidade das coisas. Isso é geometria sagrada. Acima da... Eu digo acima só para ficar didático, tá? Para a gente não confundir as cabeças e simplificar um pouco. Então, quarta dimensão, que a gente chama de quântico. Então, tudo que é energia quântica, física quântica, energia quântica, processos quânticos, vibram na quarta dimensão. Na quinta dimensão, que é o nosso xodó, é onde a gente encontra o que a gente chama de energia cósmica livre. Essa energia cósmica livre, proveniente da 5D, que está tão na moda hoje, né? Até... Esses dias eu liguei o rádio ontem de manhã e eu vi um cara, um ministro das comunicações, vai dar uma entrevista para falar da 5D. Oi? Eu falei, puxa vida, que legal, né? Não, mas era negócio da comunicação da internet, 5D. Era 5G. Falei, puxa, bateu na trave. Né? Quase deu. Só mudou a letra, né? Mas a quinta dimensão é uma dimensão muito especial, que ela é uma dimensão emissora dessa energia cósmica livre. Essa energia cósmica livre foi apelidada por nós, pelo entendimento que nós temos, tecnicamente falando, fisicamente falando, porque foi uma energia que já é comprovada fisicamente pela ciência, como amor incondicional. Então, onde se lê energia cósmica livre, pode-se ler amor incondicional do cosmos. E esse incondicional é que resume a grande vertente, a grande virtude dessa dimensão e desse tipo de energia, que é a não existência de nenhum obstáculo, de nenhum impeditivo, nem tempo, nem espaço, nem distância, nem crença, nem absolutamente nada que impeça que ela permeie e ela participe da nossa vida. Porque, aliás, ela faz parte do ar que a gente respira. É só uma questão de estar conectado ou não, estar disposto a receber ou não. Então, isso é a energia taquiônica, né? Chama taquiônica porque lá no passado, quem descobriu, o físico que estudou ela e que mediu e pontuou tudo isso cientificamente, ele apelidou ela de tax. Tax é uma palavra grega, que traduzindo significa rápido e iônico. Porque é isso que ela é. O fato dela não ter impeditivo nenhum, ela se desloca com muita velocidade e num sistema energético puro, pleno. Por exemplo, quando a gente emite, você liga uma energia, um Wi-Fi, alguma coisa, você está emitindo energia, ondas vibracionais, né? No caso da comunicação.
ao longo da distância, ou ao longo dependendo do fio, dependendo do celular, você tem perdas. Qualquer tipo de energia existente, até a luz, você emite um facho de luz em direção a algum lugar, dependendo da distância, ele vai se perdendo, vai perdendo a potência, ela se perde e fica inexistente numa determinada distância. A energia taquiônica, não. Se você emiti-la aqui, ela vai até o infinito com a mesma potência, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade e com exatamente as mesmas propriedades que a gente tem a graça de dizer curativas. Caraca, é por isso que quando a gente faz um atendimento é tão rápida a resposta, tanto do início como do término. Exatamente, exatamente. É instantâneo, na verdade, né? Eu tenho pacientes na América do Sul, tem alguns, nos Estados Unidos eu tenho, na Europa eu tenho em Portugal, Espanha, Itália, eu tenho paciente na Nova Zelândia, na África. Então a gente tem algumas informações boas, reais, né? Você está trabalhando no paciente aqui à distância, ele está manifestando, porque eu faço online, como nós estamos agora. Sim, sim. Ele está manifestando, eu estou sentindo um negócio XYZ. E eu estou mexendo no negócio XYZ. Então, é isso mesmo. A comprovação é real, é instantânea. Sim. Muito bem. E aí, para quem quiser, gente, a gente fez no mês passado uma live onde se falava assim, mais sobre cura taquiônica, a gente aprofundou um pouco mais, a gente convida vocês a... Eu vou até colocar nos stories quando acabar, Ronaldo. Eu vou colocar o link dessa nossa primeira live, que as pessoas podem assistir se quiser, né? Porque é bem um apanhadão. E agora a gente vai dar início à série das civilizações antigas. Muito bom. Muito bom. Eu quero voltar só um pouquinho. Nós fizemos uma experiência, uma live, né? Um bate-papo há um pouco tempo atrás, falando genericamente das civilizações, né? Exato. Passamos um pouquinho assim, en passant em cada uma, para a gente ter uma noção. Primeiro que nós não estamos aqui, não começou aqui, né? Isso tem um início lá, não sei, né? Lá para trás e vem vindo, e graças a Deus vai continuar, né? Isso aqui não acaba aqui. Acredite no que eu estou dizendo, não acaba, ela continua para frente eternamente, né? E aí nós decidimos, inclusive, fazer esse bate-papo a convite, né? Seu, ideia sua, mérito seu, que eu achei fantástico, né? Eu estou aqui só participando, né? Eu fui inspirada na entrevista que você fez com a sua esposa, Vanessa. É mérito nosso. Ah, verdade, verdade, verdade. E deve ser bom o assunto aqui. Quando a esposa quer te entrevistar, é porque é bom, né? O assunto é maravilhoso. E aí nós decidimos fazer esse fragmentado para dar um pouquinho mais de informação a cada uma delas. Nós vamos falar de 5 civilizações. Então, só para deixar todo mundo ciente, nós vamos passar por 5 programações iguais a esta, né? Este mais 4, para falar das 5 civilizações que são as mais eminentes e as que a gente tem um pouco mais de informação, tá? E aí, hoje, talvez o pessoal curtiu o post, eu achei muito legal, eu tinha essa imagem há muito tempo. É muito boa. Que é o ciclo das raças. Chamam de raças no post, mas na verdade são as civilizações. E a primeira delas, que é chamada de raça polar, e a gente vai entender um pouquinho no bate-papo por que chama raça polar, é a civilização de Thule. E a gente fica até como didático, a gente vai continuar nessa seara depois do número 2, número 3, número 4 e número 5. Legal. Que é essa raça ariana, que também tem um significado muito forte para nós hoje, até porque somos nós, né? Então, Thule, por que Thule a primeira? Porque Thule é a primeira civilização que a gente começa a ter alguma informação.
E aí eu me sinto à vontade até de dizer que, de todas elas, é o que nós temos menos registros. Tá. De todas elas, é a que está mais no campo mais cósmico, está num campo mais voltado às informações que vêm do plano astral, as orientações que muitos canalizadores receberam. Então, o nível de informação de detalhe, ele é muito pequeno. Tá? Então, já peço desculpas. Não é porque o Ronaldo não pesquisou e não estudou, porque eu estudei pra caramba esse negócio. Só que você esbarra sempre no mesmo limite de informações que estão muito vinculadas aos grandes cérebros da humanidade, que por um motivo ou outro, de uma forma ou outra, canalizaram e receberam essas informações. O post que foi feito por último aí, que tem 1, 2, 3, 4, 5, quem está lá é a Madame Blavatsky. Né? Helena Petrovna Blavatsky, que foi um ser bem diferente na sociedade, né? Essa moça escreveu, e ela estudou todas essas raças. Para quem quiser, como recomendação de literatura, para ir nesse campo de estudo mais profundo, muito mais detalhado e mais intenso, as literaturas dela são muito boas. Complexas, mas muito boas. E, em especial, 2 delas. O primeiro livro que essa mocinha escreveu, muito nova, você vai gostar do nome, Gabo. Isis Sem Véu. Uau! Belo nome. O segundo livro chama-se Doutrina Secreta, que fala de todas as energias que estão envolvidas, que não estão tão reveladas no planeta. Então, vale a pena como conhecimento, como literatura, independente do que se acredite. É muito legal. E aí, a gente começa falando sobre as poucas informações que nós temos, mas são oriundas de pessoas como Platão, Hipócrates, Plínio, Heródoto e toda essa galera dos grandes filósofos, tanto gregos quanto romanos, que por um motivo ou outro, por suas viagens e pela passagem de cultura verbal, a cultura falada, receberam as informações da existência dessas coisas. De terras e seres e civilizações ancestrais. E aí, como a filosofia romana e a grega eram ávidas de ter o domínio de toda a informação, muitas, mas muitas expedições foram realizadas tentando achar Tule. Uau! Hoje a gente vai atrás de Shambhala, hoje a gente vai atrás de algumas coisas. A humanidade sempre foi igual, repleta de curiosidade, de ânsia de saber. Então isso é maravilhoso, né? Chegamos onde estamos hoje por causa disso. Então, muitas coisas, esses filósofos viajaram em muitos lugares do mundo. Quando a gente for falar lá da raça adâmica, a gente fala de Egito, aconteceu a mesma coisa, né? Gregos e romanos viajaram ao Egito para entender o que era isso. Então, essa troca sempre foi muito intensa. O que acontece é que Tule está numa época da história do planeta e da humanidade onde esses caras não tinham mais acesso físico. Certo. Então, o que aconteceu? Tudo que vem dessa tradição oral. Tudo que vem da comunicação de planos astrais, orientando pessoas no planeta e sendo repassadas oralmente pela cultura, pelas tradições primordiais. E para quem me conhece um pouco, sabe que quando eu falo primordial, esta palavra tem um significado da origem. O primórdio. O primeiro movimento cósmico para a criação do planeta Terra e os primeiros movimentos cósmicos para a criação do que hoje nós chamamos de humanidade dos seres humanos. Então, nas tradições e nas culturas, nas ordens tradicionais,
primordial está ligado ao cosmo. O cosmo é chamado de o oceano primordial. É dele que emerge tudo. A força criadora é o cosmo de tudo. Ele é o primórdio, ele é a origem e é o fim de todas as coisas. Ok? Nesta filosofia surgem as primeiras notícias de seres astrais de outros mundos, de outros planetas, de outras esferas, outras dimensões. Não vou entrar nesse detalhe porque isso é bastante amplo, né? Nós vamos ter que começar a falar de arturianos e pleiadianos e alguma coisa assim. Vamos enveredar para o campo astral. E agora nós estamos aqui para entender um pouquinho da nossa 3D. Nada impede. O que nós estamos fazendo aqui agora? Numa outra série falando sobre isso, que eu amo. Podemos regular essa máquina do tempo para voltar mais um pouquinho, né? Ai, que delícia! As primeiras notícias são de formações do planeta cósmico. Surge a poeira, a explosão, a condensação do planeta, o resfriamento do planeta. Essa esfera começa a se resfriar e começa a formar uma crosta habitável. Em sendo habitável, o plano astral... Eu estou sendo bastante didático, tá? As coisas, obviamente, acontecem um pouco mais complexas, né? O plano astral define que esse planeta habitável será colonizado. E aí começa o movimento astral para que seres colonizarão este planeta. Obviamente, a gente tem pouca informação. Qual foi o primeiro? Quem chegou primeiro aqui? Como é que era? Como é que não era? Isso é muito nebuloso ainda. Eu digo ainda porque eu acredito plenamente que nós estamos prestes a ter plena ciência da raiz da nossa origem primordial, porque isso se revelará até através do nosso DNA, da nossa consciência cósmica, né? Mas, enfim, Thule surge nas primeiras escrituras e os relatos, assim como todas as experiências, todo o conhecimento humano, ele é muito bacana de se entender, porque muitas coisas acontecem em muitos lugares e com muitas pessoas diferentes. Informações chegam todos os dias, em todos os pontos do planeta, hoje ainda é assim, para pessoas diferentes. E a união dessas informações e a congruência dessas informações, a similaridade delas é que faz com que a gente estabeleça um conceito. Perfeito. Então, tudo que eu vou dizer agora é realmente a compilação de várias escrituras, muitas delas muito anteriores a Cristo, e que vão corroborando os dados e os fatos passados de cultura a cultura, sobre, em especial, a civilização de Thule. Então, a primeira coisa que a gente entende com essas informações é que Thule estava localizada onde hoje nós conhecemos como Polo Norte. Por isso que eu coloco esta figura aqui atrás, né? Perfeito. É a calota polar norte do planeta. Existe um circuito em volta, uma rota que hoje é bem pré-estabelecida energeticamente, que é a rota de Pamir, que circunda toda essa região do Polo Norte, onde entende-se que era Thule. Se vocês forem pesquisar em muitos lugares, um vai falar que era a Escandinávia, uns vão falar que é a Groenlândia, mas esse bloco todo do Polo Norte, ao redor dele estão essas pequenas localizações conhecidas hoje como as regiões nórdicas, a Groenlândia e outras regiões. Se a gente olhar a calota polar do planeta redondo, o Polo Norte aqui redondinho, em volta logo aqui você vai começar a achar Rússia, Canadá, Europa. E por que eles achavam isso?
Porque, na verdade, quando as grandes expedições, as grandes pesquisas, sempre partiram do continente europeu. Porque o norte do Canadá, que está perto do Polo Norte, intransitável, por razões que todo mundo sabe. Até hoje, gelo. Groenlândia, gelo. Norte da Rússia, Sibéria, gelo. O maior acesso de onde eles conseguiam partir para essas pesquisas era o norte setentrional da Europa, que ainda estava no mar e era navegável. E aí Thule começa a ter as místicas estabelecidas, que nunca conseguiram chegar. Exatamente, porque no verão mais quente do mundo, aquela região está muitos graus abaixo de zero. Uau, na mais quente. Então, Thule começa a tomar, e Thule, na verdade, quando você faz o retrocesso na linguagem arcaica, na tradução do nome Thule, ele se traduz numa frase, algo além do desconhecido. Nossa, obrigada. Eu ia perguntar para você, você acabou de responder. E vocês vão ver com outras grafias. Thule, sem o H, Tila, Tile, Tilo. Porque cada expedição que foi de uma determinada língua, de um determinado país, deu o nome, entendeu a pronúncia da tradição oral que veio de uma forma e traduziu de uma forma. Mas todas elas levam a essa coisa de tentar sair, por exemplo, da Europa, ir navegando em direção ao norte, em direção ao Polo Norte, e chega uma hora que não conseguia mais. E aí, algo além do desconhecido. Então já começa a beleza, o enigma de Thule aí. Total. A outra informação que corrobora muito com essa questão que era o Polo Norte é que todos os relatos se referem ao que hoje a gente chama de sol da meia-noite. Sim. Dos 6 meses de dia, 6 meses da noite. Os relatos de todos os filósofos, os pesquisadores, os navegadores que estavam na época, relatam que chegavam a esse ponto onde o dia durava 6 meses. Quem chegou à noite, disse que a noite durava 6 meses. Então, já havia os prenúncios de que algo, em termos de calendário, corrobora para que o Polo Norte fosse o foco aonde estava concentrada essa civilização. E aí se traduz nessa coisa do calendário e do 6 meses de dia, 6 meses de noite. Aprofundando essas pesquisas e eles chegando ao convívio de quem trazia essa tradição oral, as pessoas se referiam aos seres de cristal. Agora a gente começa a chegar na parte legal. E aí, a interpretação, obviamente, vai de acordo com a mente do filósofo e do pesquisador que estava na época lá ouvindo. Mas é unânime que eram seres muito grandes, de consistência. Existem uns relatos de um filósofo grego, que ele diz, é algo que não é matéria, que não é água, que não é ar, mas que é tudo junto. A consistência desse ser. E eles eram translúcidos, transparentes, cristalinos ao máximo. Seres grandes, aponta-se incôvados, né, que era a medida da época, que hoje seria em torno de 2,30 metros, 2,5 metros de altura. Então, lá para frente, quando a gente estiver lá na terceira civilização, vocês vão entender como isso vai se transfigurando e vai se tornando uma realidade muito próxima de nós. Né? E esses seres de cristal é que permeavam. Era uma sociedade regida por conceitos morais e energéticos. Os comandantes dessa civilização e toda a ordem dessa sociedade tinha como base
preceitos morais e de energia. Quase uma ordem, a gente poderia chamar eclesiástica, ou na linguagem de hoje, né? Moral e bons costumes, certo. do bom relacionamento. Mas era ainda na totalidade ou já estava na dualidade? Eu não entendi o que você quis chamar de totalidade. Deixa eu ver se eu entendi, se eu captei. Tá. Quando você fala que... Ainda seres muito mais astrais do que físicos. Então eles eram unos. Foi essa a pergunta? É. Unos. Tá. Isso, tá. Exatamente. Tá. Note que eles escolheram um local para iniciar essa civilização, longe de toda a sociedade, intocável e de uma pureza absoluta. Por que será que escolheram o Polo Norte, uma calota polar gelada, para estabelecimento de uma civilização? Coisas que chamam a atenção. Se era um ser com consistência física, imagine o nível de sofrimento ou de dificuldade Sim. que seria viver num ambiente que não nasce nada, que não se cria nada, né? Estéril Sim. e em temperatura. Então já se tem os relatos que eles não sofriam com isso. A consistência física deles, no relato desse filósofo, que ele não entende o que é. Pelo que descrevem, não é carne, não é osso, não é ar, não é terra, não é água. Mas é como se fosse tudo isso junto. Isso nos dá uma referência, e não é só dele esse relato, na descrição desses seres, cristalinos ou de cristal, a certeza de que eles eram compostos por tudo que compunha o planeta. Então, a força criadora cósmica começa a implantar uma civilização se utilizando, olha o raciocínio do cosmos, né? Que ele sabe de onde vai e para onde vai. Até onde vai isso aqui? Para onde caminharemos no futuro? Ele se utiliza das próprias propriedades do próprio planeta, da consistência do próprio planeta, para gerar uma vida que tenha a mesma consistência e que se adapte ao longo da história, que seja, como você chamou, Gabu, o uno. Né? Uhum. Hoje, se a gente transpor para hoje o plano astral do cosmos na implantação da civilização de Thule, se concretiza hoje, por todo mundo estudou tabela periódica, uhum. né? Na aulinha de química lá na escola. Nós somos compostos exatamente pelas mesmas coisas, os mesmos elementos que são compostos todas as coisas do planeta. Sim. Isso é um plano pré-determinado, colocado pelo cosmos, de que serão feitas essas civilizações que habitarão o planeta para o resto da eternidade? Das próprias coisas do próprio planeta. Porque eles serão uno. Microcosmo, macrocosmo. Macrocosmo. As pessoas, os seres que habitarão, serão a réplica exata do próprio planeta. Sim. E aí, obviamente, não tem lugar mais ideal que colocar um ser cristalino do que no gelo. Certo. A mesma consistência, a mesma aparência, e isso começa a se configurar e se estabelecer. Tá? Perguntas. Vamos. Alguém tem alguma pergunta? Você está acompanhando aí? Eu não consigo ler as perguntas se entram. Tá. O que eu queria entrar de repente, justamente assim, as características
dessa Tá. civilização, porque como a gente, o intuito, né, dessas 5 séries é que a gente se reconheça um pouco em cada e entenda justamente isso, né? Nós temos, Sim. quando a gente fala que nós temos a composição do planeta em nós, essa relação do microcosmo, macrocosmos, a gente entra também em fractalidade, em fractais, né? E nós somos Uhum. essa junção desses fractais, temos um pouquinho de cada nessa nossa civilização atual. Então, se a gente para poder olhar o que Tule traz para nós, o que nós somos de Tule e que a gente pode resgatar e aprender com isso. Ok, ok. Tem um filósofo, que eu não lembro o nome dele, que ele chama de Tule do Éden ideal. Depois você me Do Jardim do passaria Éden. esses nomes de livros e São bastante, afins? tem bastante. Claro. Em Sendo Éden Ideal, esse filósofo resgata um assunto que é a tal da raça adâmica. Certo. A raça adâmica vem da similaridade de nome com Adão. Certo. Por causa das tradições da época, Adão é o primeiro ser da história, né? Então, uma raça adâmica remete ao conceito de quem é o primeiro ser. Vinculando estrategicamente, né? Porque na época qualquer coisa que se dissesse, eu estou falando na Idade Média, um pouco para trás, né? Qualquer coisa que se dissesse a esse respeito, a raça adâmica não é Adão, é outro cara. Lá tinha uma cruzinha, uma fogueirinha para pregar esse sujeito e queimá-lo, né? Porque era assim que era. Mas os filósofos, os estudiosos e mesmo os holísticos da época traziam para esse conceito de raça adâmica como trazendo a origem. E no mesmo conceito, e lá embutido dentro dessa raça adâmica, sem falar de Adão, estava o conceito da divindade que era Adão. Adão tinha um papo reto e direto com Deus. Tá. Né? Nas escrituras mostra que Adão, como a criação direta de Deus, filho direto de Deus, o primogênito de toda a criação, tinha uma conversa direta com o Pai. Isso simboliza o quão divino é esse ser arquetipado como Adão. Os holísticos que não são bestas, não queriam queimar na fogueira, então, tá, a raça adâmica, que é Tule ou outras civilizações colonizadoras do planeta, simbolizam a perfeita conexão com o que as tradições medievais chamam de Deus e eles chamam de Criador. Quando o plano astral implementa essa civilização no planeta, ela vem plena da força criadora. Tá. Porque materializada no planeta, a sua pergunta, o que nós temos de comum, né? E eu estou afirmando que nós temos. Não sei se pescaram o que eu quis dizer, mas nós temos. A principal característica deles, além dessa conformação física que foi sendo trabalhada para se adaptar ao planeta, essa constituição material, a principal característica era a plena conexão com a força criadora e o cosmos. Por isso que, num determinado primeiro momento, eles eram cristais. Perfeito. Pela vibração e frequência. Perfeitas antenas conectadas, captadoras de informação e da força cósmica. Num lugar isento de qualquer interferência. Pleno de comunicação e de conexão. Sim. Veja bem que nós estamos falando do centro do eixo do planeta.
estabelecemos o eixo do planeta Terra, o Polo Norte está no centro desse eixo, né? Para que eles tivessem a propriedade, mantivessem a propriedade, apesar da interferência da constituição física que começava a se formatar, mantivessem a conexão com a força criadora do cosmos e com a força criadora e manipuladora de tudo isso, que eram seres astrais que comandaram toda essa engenharia e toda essa formatação, Perfeito. tanto do planeta como desses primeiros seres. Perfeito. Então, o que nós trazemos? Vamos voltar para a aula de química. Cristal é feito do quê? De átomos. O que muda na diferença de nós para um cristal é a receita do bolo. Aqui vai mais açúcar, aqui vai menos. Aqui você põe mais farinha, aqui você põe menos. Se você fizer os mesmos ingredientes com doses diferentes, você já tem 2 bolos diferentes. Se você mudar essa constituição e as reações e com a interferência do meio ambiente, é isso que acontece na natureza hoje, Sim. Você tem um ser novo. Sim. E o fato é que os engenheiros que bolaram tudo isso para trazer a constituição física habitantes para este planeta, trabalharam nessa constituição química, física e material em nível atômico para que isso começasse a se configurar num ser físico. Mas, ao ponto que ele mantivesse, porque precisava ser mantido, até para a manutenção de toda essa energia no planeta. Você imagine que o planeta todo era habitado só no Polo Norte. Sim. E essa raça dominou a energia de todo o planeta. Comandou, controlou e organizou por muito tempo toda a energia de todo o planeta. Quando você fala Então, por muito tempo, tem mais ou menos uma noção entre Tule e a próxima, que é a Hiperbórea? Não tem. Tá. Não tem, porque não tem registro nenhum disso. Não okay. tem. É milhares, milhares e milhares de anos. Perfeito. Tá? Perfeito. Se você voltar, por exemplo, para civilizações um pouquinho, a terceira, a quarta, nós estamos falando de 10 mil anos para cima. Quanto mais você se distancia, voltando para trás, mais a permanência e a duração das civilizações são maiores. Perfeito. Então, perfeito. Tule tem um número que ninguém consegue mensurar. Tá. Quanto tempo ela ficou, porque eu imagino que seja talvez metade da existência do planeta. Uau. Porque você traz uma equipe, você vai construir uma casa. A equipe que vai pegar o terreno e construir leva um tempão para fazer isso. Sim. Depois entra o pintor, que em uma semana ele pinta. Depois entra... Exato. Né? Aí vai isso vai. Os processos de construção do planeta e da humanidade vão sendo cada vez mais rápidos, né? Perfeito, sim. Você nota que a gente... Eu vou dar o spoiler aqui, né? Não queria, mas vou dar. A gente vai falar de Tule, que não tem informação de tempo, quase nada. E as que tem são muito controversas, por isso que eu não uso. Depois a gente fala de Hiperbórea, que dura um pouco menos. Depois vem Lemúria, que já se tem uma ideia de tempo. Atlântida já é muito mais próximo, porque a Atlântida está muito coincidendo com o começo do Egito, e aí vem Egito. Né? Então, e aí o Egito é o que durou menos. Então, se você for voltando para trás, quanto mais perto da nossa atualidade, menor a permanência no mesmo estado como civilização. Perfeito. E é por isso que eu digo que na continuidade da nossa era, já estamos mudando. Já estamos indo para a sexta. Tá. Daqui a pouquinho nós seremos a sexta civilização. Sim, sim. Isso tudo que está acontecendo, na verdade, é a queda para uma ascensão.
Na verdade, o plano cósmico tem um plano que é contínuo, instala uma civilização que começa, Tule, que começa muito mais cósmica, muito menos material e essencialmente ligada ao cosmos. Estou falando de incapacitações, estou falando de comunicação, estou falando de poderes extrasensoriais, estou falando de capacidade de manipulação de energia das coisas. Certo. Depois começa a se trabalhar para sedimentar cada vez mais as civilizações do planeta. E aí elas se tornam cada vez mais materializadas e por motivos que a gente vai discutir ainda, esta conexão, que acho que agora que eu vou conseguir responder a sua pergunta, ela vai se reduzindo. Tá. Mas pela própria ação das próprias civilizações. Tá. Então, respondendo lá aquela pergunta sua que eu achei fantástica. Você vê que demorou uma aula inteira para responder a pergunta. Porque ela é o núcleo. É o núcleo de toda a nossa conversa. Caramba! Ela é o resumo de tudo, não é? Não é verdade? Toda essa conversa talvez seja para a gente começar a entender que a nossa origem é plena de capacidades. Exato. E que ao longo do tempo nós fomos sendo aperfeiçoados. Nós não somos menos capacitados do que éramos. Nós talvez deixamos de acreditar que nós somos. Exato. Você chegou no ponto que eu queria te perguntar e cutucar. Cutuque. Porque, gente, a ideia realmente do trabalho que nós fazemos, né? E assim, não somente eu e Ronaldo, mas toda a galera que trabalha, que está nesse front de terapias energéticas, holísticas, espirituais, para trabalhar a transição do humano, né, para o novo humano, justamente não é inventar a roda, né, Ronaldo? Não. É justamente resgatar uma série de habilidades, de potenciais que cada uma dessas civilizações, né, traz e que faz parte do nosso DNA espiritual, que a taquiônica justamente trabalha nisso, nesse DNA espiritual. Por isso que a gente faz tá aqui com o Ronaldo, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Porque a taquiônica, ela faz uma reprogramação, ela redesenha o DNA, mas não só o físico, o espiritual, que bebe de todas essas civilizações, né? Sim. E aí, Ronaldo, quando você traz com essa clareza cristalina, literalmente, né? Essa nossa primeira essência, os primórdios, como você fala, né? Então, aquela coisa do cosmos, pum, Terra. Olha esse planetinha. Vamos começar agora um novo projeto genético, né? Os geneticistas cósmicos, né? Os engenheiros cósmicos. Vamos começar uma nova civilização. Vamos começar como? Como você falou. Ou seja, todo esse trabalho que a gente está tendo agora, Ronaldo, inclusive a Vanessa, as meninas todas que trabalham com IMF, que nem eu, e você trabalha com IMF também, enfim, todo mundo que trabalha com essa coisa do campo eletromagnético, que é para elevarmos a frequência em ressonância com o campo eletromagnético planetário, nada mais é do que a gente elevar essa nossa frequência para conseguirmos ter a comunicação que tínhamos em Tule? Sim. E, quiçá, para trás de Tule. Por que não? Por que não? Claro. Por que não nos comunicarmos com o cosmos? Claro. Direto. Sim. Né? E a gente vê isso muito claro hoje. Ao longo da história, nós temos alguns caras que falaram a mesma coisa, tentaram alertar a humanidade, mas, infelizmente, chegaram até onde podia chegar. Sim. Eu gosto muito de um cara, um tal de Jesus. Ai. Também. Este cara, era o cara. Esse cara ele dizia todo dia, toda hora para todo mundo: tudo que eu faço, você pode fazer.
é fato, né? Muitos outros sempre frases como sois deuses. Sim. Né? Seres que permearam a história de todo o planeta, andando pela Terra, tido como deuses, que fizeram coisas, né, mirabolantes aí na humanidade. Então, a gente tem a certeza absoluta, estou falando de história, não estou falando nem de conjecturas, Exato. nem de canalizações, de absolutamente nada holístico. Estou falando de história com H. Exato. Muitos caras desses, caras como Tesla, agora há pouco, Imhotep, Da Vinci, Einstein, disseram isso Sim. de várias formas, mas a humanidade, por razões aí, a Vanessa mesmo tem um trabalho muito legal nos planos dela, que são resgates deste trauma que houve eu não gosto do nome queda, mas vamos usar ele só para definir que encerra uma, começa a outra, né? Isso. Dessas civilizações, essa pico de civilização que é comum, ela tem uma que nós chamamos de queda, para o ressurgimento de outra que vai ao pico, Isso. Né? Isso. E vai se transmutando. Eu entendo que todas as quedas foram processos de transmutação. Perfeito, perfeito. Eu também entendo assim. Transmutação e transição, sim. Isso. Tomara que os políticos não estejam na nossa live. Porque o que está acontecendo agora é isso. Exatamente. Nós estamos sendo convidados a transmutar toda a humanidade. Sim. Perceba que nunca na história da humanidade recente nós tivemos um evento que envolvesse a humanidade como um todo. Sim. Todo. Toda a civilização humana está no mesmo barquinho. Exato. Sendo convidada a uma reflexão e uma transmutação. E até trago uma coisa que você está falando agora em paralelo, já que a gente está no resgate de origens, tule, cristalino, transparência, e quando você fala de elevar a frequência, a coisa fica mais cristalina por conta da densidade cada vez mais sutil. Então, se a gente está indo para a transição, indo para um outro nível de consciência, né? Uma coisa multidimensional, que requer uma sutileza, vai ser mais transparente. Logo, as máscaras têm que cair, porque vai ficar tudo transparente. A verdade tem que aparecer. Então, acho que não é uma coincidência Perfeito. a gente estar passando por tanta podridão à mostra, porque ela sempre existiu. Só que como a gente está mudando de frequência, agora vai ficar cada vez mais à mostra. Perfeito. O raciocínio é perfeito. No trabalho que nós fazemos e com a ligação que eu tenho com a egrégora egípcia, a quinta dimensão vem numa representação da incondicionalidade. Por exemplo, um ser, vamos chamar de tuliano, porque nós somos íntimos já agora, né? Você pega um tuliano, por que ele é transparente? Por que ele é cristal? Porque ele é puro. Exato, ele não tem o que esconder. Ele é puro, Porque ele é isento de cor, exato, de aspecto, de tal. Ele se molda. Ele é o todo. Exato. Na física, no ramo da ótica da física, o prisma cristalino, ele representa a condensação de todas as cores. E se você jogar a luz do outro lado, ele é a fragmentação de todas as cores. Ele é o todo. Sim. Se tornar cristalino, se tornar transparente, tem um arquétipo de se tornar puro, de se tornar verdadeiro. Exato. De se tornar incondicional.
E aí eu remeto de novo. Estamos falando da quinta dimensão. Tá na moda pra caramba. Mas o que é isso? A quinta dimensão é a incondicionalidade das coisas. Sim. O universo, ele é incondicional, ele funciona por si só. Exato. Ele se cria e se autorrecria independente da nossa vontade. Independente de qualquer condição. Porque ele, assim como sabiamente a Peg Dubrot diz, Cryon diz, e assim é. É assim. Porque simplesmente é. É verdadeiro, é puro e é cristalino. Exato. A energia preponderante na mitologia egípcia, que rege a quinta dimensão, é da deusa Maat. A deusa Maat é a deusa da verdade e da ordem Da justiça, sim. do cosmos. Sim. Veja como as coisas vão se conectando e se ajustando, tanto como energias, mas como conceitos. Sim. Então, a implantação do planeta de uma primeira civilização, das primeiras civilizações, está permeada pela transparência, pela pureza, pela verdade e pela total conexão com a força criadora do cosmos. Como toda boa geometria sagrada, o nosso planeta é redondinho. Não é bem redondinho, mas podemos dizer que é. Começamos aqui, vamos girar, mas inevitavelmente nosso destino é voltar aqui. Sim. Começamos criadores e co-criadores de tudo isso. E estamos plenos de capacidade para voltar a ser isso. Exatamente. Exatamente. Somos tulianos ainda um pouco encalacrados. Sim. Mas somos. E aí essa que é a graça e a beleza, né? Resgatar isso, né, Ronaldo? É. Guardada a devida Porque, proporção, que a gente já não tem mais a estrutura terrena, planetária que a gente claro, tinha ontem. claro. É tudo muito, para que as pessoas entendam, é tudo muito mais no conceito, é muito mais no mindset, nos seus valores, ou como a Peg mesmo fala, né, na elegância e impecabilidade no nosso dia a dia. Exatamente. Exatamente. O entendimento do que está acontecendo hoje me remete muito a pensar como viviam os tulianos, né? O que é? É isso. Enfim, isso faz parte do cosmos. Exato. Isso é parte da força criadora do plano da criação. E isso é uma continuidade, é um processo transformador. E eu arrisco a dizer que não existe retrocesso no cosmos. Não. Né? Tenho a petulância de dizer que não existe regressão. Eu também não acredito. Então, tudo é para a continuidade evolucionária de todo o cosmos, do qual, você citou muito bem, nós somos o micro do macro. Sim. Se o cosmos está evoluindo, você pode brigar o que você quiser, mas você vai evoluir também. Cada um no seu ritmo, mas tu vai evoluir. Pode demorar, mas você vai evoluir. Exatamente. Pode não ir agora. Estamos fadados e condenados a sermos divinos e plenos novamente. Ai, Harebaba. Eu não tenho noção de hora. Que horas são, Ronaldo? Puxa vida. 22h05. Ok, a gente ainda tem um tempinho. Gente, alguém quer colocar alguma pergunta? Aí pode fazer pergunta pra gente. Ó, eu vi uma pessoa aqui, e todo mundo me perdoe porque eu tô sem óculos. Tá tudo certo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa não li também. Mas alguém me perguntou se vai ficar gravado. Ah, sim! Eu vou postar isso. Legal. Vai
Vai, Então, vai para ficar quem queria saber se ia ficar gravado, vai ficar. vai Eu acho que a gente pode até aproveitar esse minutinho. As pessoas vão colocando as perguntas e eu estou à disposição para responder depois e entrar em mais detalhes. Mas eu acho que vale a pena a gente até reforçar o convite, né? Está programado a próxima para quinta que vem? É isso? Ai, quinta-feira É que isso? vem. Quinta-feira que vem eu não vou poder, mas a gente pode ser da outra quinta. Pode pular uma? Marcamos então. Marcamos então. Perfeito. Daqui 2 quintas a gente segue, gente. Perfeito. Aí Perfeito. estamos sacramentando que será às quintas-feiras, né? É. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei quantas pessoas nós estamos. 22 agora. 22 é o desdobramento do 11, do número mestre. 22 é o número mestre. É verdade. Para quem gosta de numerologia sagrada, também é. Amo. Quinta-feira é o dia sagrado de todas as ordens holísticas do mundo, de todas as origens, para fazer o que é chamado, desde a época do Antigo Egito, de Sanctum Sanctorum. O mundo todo tem como a quinta-feira a conjunção cósmica mais perfeita para fazer as suas conexões com o cosmos. Eu não sabia disso. Eu pedi para você que fosse de quinta, né? É. Eu nunca te contei isso, né? Não. É isso aí. Que lindo. Então, eu acho que o convite está feito às quintas, seja próxima ou a outra, faremos às quintas. A próxima, Ronaldo, porque tem uma... se você quiser, inclusive, assistir, já falo para as pessoas que acho que é tudo isso que a gente está fazendo, meus amores, é uma maneira de como a gente pode, de como a gente sabe trazer informação para elevar a consciência, né? E na quinta-feira que vem eu vou falar sobre consciência energética sexual. Olha, que legal. Porque se nós estamos falando aqui, né, Ronaldo, de resgatarmos a nossa origem divina, a nossa conexão divina, essa entrega sem julgamentos, porque aí quando entra no cristalino, Tule, que é pura verdade, e assim é, uma coisa que assim você não julga, você não questiona, não questiona do tipo de ser pau mandado, mas assim, é realmente, né? É uma coisa que você não tem. E resgatar justamente essa conexão das nossas polaridades, que isso também faz parte desse nosso processo evolutivo, né? Então, sim. Essas quintas-feiras serão realmente voltadas sempre para isso, para que a gente traga cada vez mais consciência em diversas áreas e âmbitos da nossa vida. Então, também você está convidado a assistir a quinta-feira que vem. Agora, legal, pô, legal, ótimo. Puta, você me deu um baita gancho para falar outra coisa de Tule que eu acabei passando. Manda! E aí, obviamente, eu vou fazer um merchan agora para nós aqui destas próximas lives, né? Sim! Quanto mais a gente for se aproximando das civilizações atuais, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar mais do assunto, porque vai estar mais próximo da realidade e do conhecimento de cada um. Essa é a ideia. Por exemplo, você me deu o gancho e eu lembrei, Tule não tinha masculino e feminino. É por isso que eu perguntei da dualidade, da polaridade. É isso. Uma hora, numa das lives, eu vou contar quando é que isso virou. Sim! Sim! Não vou contar agora para deixar todo mundo. Não. Que assistam, que acompanhem a gente. Porque o tuliano era o todo. Exato. O uno. Exato. Ele não precisava dessa polaridade, ele não tinha essa polaridade, ou melhor ainda, ele tinha ela em perfeita harmonia. Que é aí que você quer chegar, Exatamente. Né? Que é o que a grande busca é o que eu chamo hoje de completude.
E nós somos completos. A gente, muitas vezes, a gente está sempre falando uma frase e ela é muito importante na vida de todo mundo, em tudo. O caminho do meio. O que é isso? O caminho do meio nasce de um olhar, de um quadro que eu tenho aqui, que é a balança do Tribunal de Osíris. O que é o caminho do meio? Lembra? A balancinha tinha um postezinho que fazia com que as coisas ficavam assim, né? Sim. Quando as duas coisas se equilibram, você atingiu o equilíbrio e o caminho do meio. Exato. As duas forças estão plenas, iguais e harmônicas. Exato. Exato. E veja, segundo item da sua pergunta mais importante. O que a gente traz de Tule? Nós trazemos a completude. Hoje, um pouco desbalanceada. Mas ela está dentro de nós. Perfeito. É só a gente trabalhar para resgatar. Legal que você vai fazer isso, que a humanidade está precisando de mais. Eu lembro quando a Vanessa, né, a esposa dele, gente, a Vanessa Queiroz, que é terapeuta, professora, eu sou aluna dela de diversas as ativações energéticas que eu faço são com a Vanessa, a MF Balance Technique com a Vanessa, e ela tem um grupo de estudos da Ordem Lemuriana, que eu acho incrível, é um chamado que ela teve maravilhoso de ela fazer isso, e ela citou uma vez sobre essa coisa da completude e da dualidade, e até brincou, que aí eu me identifiquei 150%, né? Porque 100 foi pouco. da caminhada que em determinados momentos algumas pessoas passariam ou passarão, que é justamente um momento de solitude para justamente alcançar a completude. Você está falando. É isso aí. E assim, fala assim, mas, gente, a gente não aprende estando com o outro, sim, nós aprendemos estando com o outro, pra caramba. Você com a Vanessa aprende pra caramba, vocês comentam, vocês brincam, né? Meu casamento é uma coisa doida, né? Exato, aprende-se muito. E aí, quando ela trouxe essa informação, né, de uma maneira que eu falei assim, será que é isso mesmo? Que você fica nos seus insights e fez sentido e está trazendo com o que você está falando agora. A gente primeiro precisa encontrar essa completude em nós. Essa coisa tule, cristalina, onde era o feminino e o masculino junto, onde tinha essas polaridades trabalhando em equilíbrio internamente num único ser. Porque eles eram. Perfeito. E eles são. E nós somos. Perfeito. Então, somos. Isso é muito legal. Com certeza somos. É isso. E resgatarmos isso em nós. Nós somos um. E quando juntarmos, seremos 3 e não 2. Algumas pessoas que eu estou vendo alguns nomes assim, eu sei que me conhecem, você me conhece muito bem, e sabe que em todos os trabalhos eu nunca estou sozinho, né? Então, gratidão a todos que estão me amparando, e que de vez em quando vem umas dicas do que dizer, né? E você falou um negócio que me deram uma dica aqui. Nós entramos num processo, acho que vindo bem para o contemporâneo, que acho que é importante a gente falar disso agora, aqui e agora, né? Nós viemos num processo chamado de isolamento. E nós estamos sentindo muita falta do outro. E aí vem uma pergunta. Será que esse outro não é alguém que está dentro da gente e a gente não está olhando? Será que o convite do universo, do cosmos, com tudo isso que está acontecendo, obviamente é grave, é triste, é difícil, não estou tirando a importância disso não, eu acho que é muito sério o assunto,
Mas, como tudo, algo de lição tem que ser tirado disso. Eu acho que nós temos a oportunidade de encontrarmos no isolamento, na mais profunda individualidade, a essência do coletivo. Porque se eu sou o que eu sou, feito da mesma coisa que você, e que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, nós somos uma coisa só. E se eu olhar para mim com todo amor incondicional, com toda a gratidão pelo que eu sou, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai encontrar uma pessoa que faz muito tempo, ou talvez você nunca tivesse conhecido, que é o outro que você está sentindo falta, só que é um outro muito mais perto e que sempre esteve com você. Sim. Que é você mesmo. Que é o teu eu mais belo, mais divino, mais cristalino e mais tuliano que possa existir. Então, vamos se olhar, vamos se amar. Sim. Porque é isso que vai reverberar no outro. Acho que a gente pode fechar por aqui. Lindo, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito Tudo que está obrigado. acontecendo é sobre isso. A gente tem que olhar essa situação toda com mais amor, gratidão e mais compreensão, mais amor. Sim. Porque eu acho que isso, se isso se elevar consciencialmente, Sim. daqui a pouco passa. Passa por si só. Sem desespero, sem guerra, sem... né? Você falou a palavra eu fiz compreensão. Eu fiz um estudo há pouco tempo atrás, vejam bem, para tratar uma pessoa. Uma pessoa economista. Olha como é que vem as coisas, né? E a pessoa estava em pânico. Pânico absoluto. Sim. Não estou falando de pânico, eu estou com receio de sair, não. Pânico absoluto. Sim. E eu tive uma orientação de montar um gráfico para ela. Que legal! Eu montei um gráfico de barras, uma estatística de todas as pandemias que houveram na humanidade. Perfeito. E a relação população mundial versus número de mortes. Perfeito. Porque, obviamente, morrendo muita gente, obviamente que isso não é bom. Mas para o entendimento de um economista que ele quer número, Sim. ele sara através do cérebro, Sim. Eu mostrei isso para ele. O universo está proporcionando a mesma oportunidade que ele proporcionou várias vezes Sim. para a humanidade, comprometendo 0,001% da humanidade. A peste negra matou 55% da população europeia. Por que eu citei isso agora? Porque a situação é difícil? É muito difícil, muito. Está exigindo de nós sacrifícios e esforços e mudanças muito grandes, muito profundas, muito doloridas, perdas e etc, etc, etc. Mas, de uma certa forma, o convite do universo, ele já fez esse convite várias vezes de outras formas. Com guerras, com outras pandemias, com outras coisas. E nós estamos recebendo um convite, eu acho que, eu arriscaria dizer, dos mais sutis
possíveis para provocar a mesma transformação que aconteceu em Tule. E lá na próxima live vamos falar de Hiperbórea. Exato. E na outra nós vamos falar de Lemúria, Atlântida, Egito, e vamos seguindo. Exato. Então, eu procuro todos os dias refletir muito sobre como que eu vou levar meu dia diante de tudo que está acontecendo e me observar como é que está a minha frequência vibratória em relação a isso. E, talvez mais do que tudo, ser grato pela vida. Exato. 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 E aí, gente, seguir em frente. Seguir em frente. Eu queria fazer um adendo que você falou, que eu acho incrível quando você traz essa informação, porque isso realmente são fatos, como você fala, a história com H. A única diferença é que quando teve peste bubônica, peste negra, peste sei lá das quantas, varíola, lepra, enfim, né? E quando eu falo assim, eu não tô colocando nada de escanteio, não. Eu tô só realmente colocando como Sim. Coisas que aconteceram e que a gente não tinha mídia, globalização para ficar sabendo. A diferença é que hoje uma coisa que acontece se espalha no mundo inteiro. Então, por isso que a proporção também fica desse jeito. Mas foi o que você falou, se você pegar o percentual hoje com lá atrás, é infinitamente menor. Isso não tira, obviamente, como você falou, as perdas, as tristezas, mas é só para a gente olhar, trazer luz, de novo. Estamos falando de Tule, resgatando clareza, o cristalino. É trazer luz, realmente trazer a clareza do que nós estamos passando hoje em dia. Faz parte de um processo transitório para uma ascensão de uma civilização em decadência. Isso não é uma decadência que nós não sejamos pessoas bacanas e que sejamos podres, não é nada disso. Faz parte do processo evolucionário. Né? Desde que foi instaurado o planeta Terra, a gente tem essa jornada evolucionária como eletrocardiograma. Né? Com os picos, sobe e desce. Nós somos vivos, o planeta é vivo, ele respira. Então, esses picos faz parte da vida do planeta. Uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente começa a levantar. É isso aí. Você sabe que alguns chamam esses períodos entre civilizações, que a turma chama de queda, de dormência. Perfeito. E o fato é que a história toda da humanidade, de todos os planetas, eu acredito que em todos os planetas, né, façam pela mesma coisa, porque o cosmos é um só, acontece o que acontece com a gente todos os dias. Você passa o seu dia todo trabalhando, fazendo as tuas coisas e lutando e aquela coisa toda, e você vai se trabalhando, se desgastando, e movimenta e tal, e vai, até você chegar na sua casa e ir descansar. Porque este momento de dormência do seu corpo físico é o momento mais pleno, estou falando como biólogo, de regeneração do seu corpo e de suas células. Perfeito, repositores. Para uma nova realidade se iniciar no dia seguinte. Exato. Todos os dias, a nossa civilização aqui dentro, ela se expande, entra em dormência e o dia seguinte ela renasce melhor, Exato. Evoluída e pronta para um novo desafio. Exato. Então, eu acho que é bem por aí. Nós um dia acordamos Tule, dormimos, acordamos Hiperbóreos, dormimos, acordamos Lemurianos, e assim foi. E assim foi. E assim é. Obrigada! Eu tava louca para esse dia chegar. Se tem um momento que eu fico muito feliz com esse nosso bate-papo, Ronaldo, porque é um assunto que
É muito, para mim é muito lindo e eu sei que as pessoas estão cada vez mais atrás disso. Eu sei o quanto você também é engajado nisso, o quanto você ama, que você falou no começo, né? Sim, Hoje você está renascendo no seu propósito cada vez que você faz isso, sim, né? sim, Igual a mim sim. também, porque, puta, é um tesão poder compartilhar isso com as pessoas. Então, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço a todo mundo que ficou aqui, os que vão ver Eu que gravado agradeço. também, os que não conseguiram ficar Obrigado até a o todos final. aí pela paciência, inclusive, né? E aí? Prometo que as próximas cada vez vai ter mais curiosidades, mais informações assim, mais claras e mais. Não tem como ficar na coisinha rasa. Não tem como, Ronaldo. Vai cada vez É. ficando cada vez mais profundo e mais complexo e mais amplo, graças a Deus. Obrigada. Daqui 2 semanas, então, 2 quintas-feiras, às 21 horas, gente, estaremos de novo aqui para falar de hiperbórea. Nesse meio do caminho vai ter consciência sexual e energética, que está tudo misturado, porque a gente está falando de Bora evolução. lá. Bora lá. Bora Ronaldo, tratar esse masculino e o feminino. é isso. É isso. Obrigada, galera. Obrigada, Ronaldo. Fiquem com Deus. Obrigada pela aula. Me deu Obrigado. assistir lá. Obrigadão, eu que agradeço. Nossa, hoje foi. Você falou mais ainda. Puxa, que riqueza, que privilégio. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem bem aí. Se cuidem e vamos em frente. É isso. Porque assim é. Isso passa. É isso aí. Beijo. Beijo.